em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Bom dia, queridos. Nós estamos entrando ao vivo agora, nosso momento de escola dominical. Nós vamos começar aqui. Você que está conectado pode chamar a família. Nós vamos ter momentos de adoração ao Senhor, momentos de ministração da palavra de Deus. O desejo do nosso coração é que nessa manhã você seja ricamente abençoado pela palavra do Senhor, pela comunhão com os irmãos, embora não estejamos juntos, não sabemos quando vamos voltar a congregar juntos, mas o nosso Deus está presente em todos os lugares, Ele está aí com você, está aqui conosco, e nós vamos glorificar a esse Deus. Para dar início à nossa escola dominical deste domingo, nós vamos estar falando com o Senhor, nosso Deus, em oração, buscando a direção de Deus sobre as nossas vidas nesse dia. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos felizes, Deus, porque temos provado da Tua bondade, temos provado, Deus, da Tua misericórdia em meio ao mundo caótico, em meio a tantas dificuldades em que o mundo está passando. O Senhor tem sido bondoso para conosco. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque na Tua bondade o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos Seus filhos. O Senhor nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. O Senhor nos colocou em Sua família e agora nós temos o privilégio, ó Deus, de cantar louvores a Ti. Temos o privilégio, ó Deus, de exaltar o Teu nome, ó Pai. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por esta bondade, este amor do Senhor manifestado às nossas vidas. E agora, Deus, nós nos reunimos nesta manhã em adoração a Ti, em reconhecimento à Tua grandeza, Senhor, em reconhecimento a Ti como Deus soberano, eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus da providência, o Deus que controla e mantém todas as coisas conforme a Sua infinita vontade, a Sua infinita bondade. Queremos, ó Deus, nessa manhã, prestar ao Senhor um culto que exalte o Teu nome, ó Deus, culto que fale do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Rogamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, aqui na transmissão deste culto. Rogamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão
reunidos nos seus lares nesse momento, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja enchendo os seus corações, que o Espírito Santo do Senhor esteja alimentando espiritualmente essas vidas, fortalecendo essas vidas para os dias maus. É a nossa oração, Senhor, certo de que o Senhor é bondoso, certo de que o Senhor está conosco a cada dia e que o Senhor tem ouvido as nossas preces. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós vamos fazer a leitura da Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 47. É o salmo que nós vamos estar usando para a nossa meditação nessa manhã. Você pega a sua Bíblia, acompanhe conosco essa leitura da palavra do Senhor. O presbítero Pedro vai estar fazendo a leitura do Salmo de número 47. Deus, o Rei da Terra. Esse é o título sugestivo do Salmo 47. Leamos a palavra de Deus. Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus,
cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmoniosos cânticos. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, de Abraão, porque Deus pertence aos escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Nós ainda vamos louvar ao Senhor com o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Esse bonito, o senhor consegue ver aí? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, o presbítero Góes vai estar orando ao Senhor. Pai amado, Deus Santo, nós louvamos o Teu santo nome por esse privilégio que o Senhor nos concede nesse início de manhã, de estarmos aqui para cultuá-lo, o Teu santo nome, bendizer, cantar hino e cântico de louvor ao Senhor, ler a Tua palavra, Pai. A nossa oração é de agradecimento ao Senhor, que nesses períodos de incerteza, nós vemos a Sua santa mão protetora sobre nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Pai querido, que essa palavra, esse estudo venha falar aos nossos corações e nós possamos fazer uso dele dia a dia, para assim melhor servir diante da beleza da Tua santidade.
Abençoa todos que estão aqui, ó Pai, os que estão nos lares, os que estão seguindo através da mídia, ó Deus. Fala os corações, ó Pai. A Tua palavra ela é bálsamo aos nossos corações. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Tudo isso que nós fazemos aqui é pedindo perdão dos nossos pecados, confiando em Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 47, nossa meditação nesta manhã. Deus, o Rei da Terra. No domingo passado nós estivemos meditando no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Segundo alguns comentaristas bíblicos, o Salmo 46, 47 e 48, eles estão dentro do mesmo contexto, o cerco de Jerusalém pelo rei da Síria, Senaqueribe. No Salmo 46, o salmista fala do refúgio em Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Salmo de número 47, embora esteja dentro do mesmo contexto, o salmista vai fazer aqui algumas declarações a respeito do Senhor. Ele diz: batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilos, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Aqui no Salmo 47, o Salmo de número 47 está cumprindo a palavra do Senhor, né, do salmista, Deus falando através do salmista, no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A palavra desse versículo então está se cumprindo no Salmo de número 47, onde o salmista ele ordena, ou ele fala para o povo estar louvando ao Senhor, porque o Senhor reina sobre toda a terra, sobre todo o povo. Salmo 47, ele foi escrito para comemorar a derrota de Senaqueribe, dos assírios, a vitória dos filhos de Israel. E ele descreve então o povo de Israel proclamando às nações gentílicas, às nações vizinhas, a vitória gloriosa de Deus. Uma vitória que foi conquistada sem que os israelitas usassem uma espada, uma arma qualquer. Uma vitória que foi conquistada sem guerras. Quando Senaqueribe ele cerca Jerusalém, ameaça o povo, o rei Ezequias vai para o templo, ali ele ora ao Senhor, ele pede o livramento de Deus. O profeta Isaías fala com ele sobre a vitória do Senhor, que o Senhor daria. No dia seguinte, quando eles levantam, o exército dos assírios estavam derrotados, 185 mil soldados mortos, sem que ninguém do povo de Israel saísse para a batalha. O texto diz que o anjo do Senhor deu essa vitória aos filhos de Israel. E nesse contexto, então, esse salmo, que, diga-se de passagem, é um salmo messiânico, que fala a respeito do Messias, de Jesus Cristo, nesse salmo o salmista faz algumas declarações a respeito do Senhor. Que declarações são essas? A primeira declaração nós vemos no versículos 1 a 4. Nosso Deus é Rei tremendo. O salmista ele diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Aqui nós passamos do Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, para gritos de palmas, toques de trombeta, celebração. Versículo 1. Essa celebração é a celebração de vitória. A adoração dos filhos de Israel era uma adoração que tinha muito entusiasmo, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai nos mostrar que os filhos de Israel eles sabiam se aquietar diante de Deus. E uma vez que o tema do Salmo é a soberania de Deus, o povo adorou ao Senhor da mesma forma como fazia a aclamação de um rei, da forma que eles recebiam um rei. Aliás, lá no texto de Números, capítulo 23, versículo 21, quando o rei de Moabe contrata
um sacerdote, né, Balaque, contrata Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel, e ele não consegue amaldiçoar, e ele abençoa os filhos de Israel. Ele diz: o Senhor seu Deus está com ele, com o seu povo, com o povo de Israel. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Então o povo de Israel, eles aclamavam o rei, o Senhor Deus, o rei tremendo. Conhecer a Deus significa conhecer que ele é tremendo, conhecer o tremendo caráter das suas obras. O livramento de Deus contra o rei Senaqueribe provou mais uma vez que o Deus de Israel, ele era maior do que os deuses dos povos vizinhos, e ele merecia o louvor e a adoração do seu povo. O Senhor tinha dado vitória aos filhos de Israel quando eles estavam no deserto. O Senhor deu vitória aos filhos de Israel quando eles chegaram na terra de Canaã e eles não tinham possibilidade de vencer os inimigos. O Senhor deu vitória aos filhos de Israel durante a estadia deles na terra, quando os inimigos atacavam eles. O Senhor tinha dado aquela terra para eles como possessão, e agora Senaqueribe queria invadir, queria tomar, mas aquela terra pertencia àquele povo por direito de Deus. Deus tinha dado para eles. Que autoridade Senaqueribe tinha para invadir a terra? A terra de Israel, o povo de Israel, mais especificamente, era um povo especial, extremamente especial para o Senhor. Era a nação, o povo eleito, o sacerdócio real de Deus. E Deus se mostra tremendo para com esse povo. Por isso, o salmista convida: batei palmas todos os povos, celebrai com júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo. Mas além de mostrar o Senhor Altíssimo como o Rei tremendo, o Salmo 47, no versículo 5, vai mostrar o Senhor Altíssimo como um Rei triunfante. Ele diz: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Aqui o salmista vai mostrar o Senhor Deus como o Rei triunfante. Primeiro ele mostra o Rei tremendo, mas agora ele vai mostrar o Rei triunfante. Deus ele está em todas as partes. Um dos atributos de Deus que nós aprendemos é a onipresença, que é a imensidade de Deus com relação ao espaço. Ele cobre todos os espaços ao mesmo tempo. É a imensidade de Deus, todo o tempo, passado, presente e futuro, ele é coberto pela presença de Deus. Deus está presente. No entanto, as Escrituras, a Bíblia, em algumas situações, ela descreve Deus como ele descendo, como ele descesse, estivesse num lugar e descesse para outro lugar. Por exemplo, lá no episódio da Torre de Babel, diz que Deus desceu para ver o que aqueles homens estavam fazendo para julgar os construtores da Torre de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, no versículo 5, fala sobre isso. Gênesis capítulo 18, versículo 21, fala que Deus desceu para ver a maldade, a perversidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz no Salmo 47, no versículo 5, subiu Deus por entre as aclamações. A ideia é que Deus ele desceu no meio dos soldados dos assírios, e depois de efetuar a destruição de 185 mil homens, 185 mil soldados, inimigos do povo de Deus, iníquos, Deus então, ele subiu. A Bíblia fala que foram mortos então pelos anjos da morte 185 mil homens. É interessante que depois desse julgamento de Deus, Deus sobe. E a Bíblia vai nos mostrar que o escritor, lá no Novo Testamento, apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, vai usar esse mesmo texto, quando diz, subiu Deus por entre as aclamações. Ele fala que subiu também
mas ali em Efésios, no capítulo 4, ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo após a sua morte e a sua ressurreição. Paulo está falando ali da obra de Cristo na cruz, após a sua vitória ali na cruz. É interessante que muitas pessoas, elas mostram a cruz de Cristo como uma derrota, como um fracasso. Existem até músicas que dizem que com a morte de Cristo o inferno fez festa, mas a Bíblia ela mostra o contrário. A Bíblia vai mostrar que, do ponto de vista de Deus, a morte de Jesus Cristo ali na cruz não foi derrota, não foi fracasso. Pelo contrário, foi vitória, foi a derrota do diabo. Depois dele cumprir, fazer a sua obra, morrer na cruz, pagar a pena do pecado dos seus filhos, então ele sobe triunfante para os céus, para junto de Deus. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, em Efésios capítulo 1, versículos 19 a 22, diz então que ele senta nas alturas, triunfante diante do Pai. Mas o Salmo 47, além de mostrar o rei tremendo, o rei triunfante, dos versículos 6 até o versículo 9, vai nos mostrar nosso Deus como o Rei dos Reis. O salmista diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Aqui então nós vemos o salmista exaltando a Deus, mostrando que o nosso Deus é o Rei dos Reis. A ênfase aqui nesses versículos é sobre isso. Algo extraordinário acontece. Os povos e as nações gentílicas, eles louvam a Deus, eles se prostram diante do Deus de Israel. E é interessante que não só o povo de Israel, mas as nações e os reinos da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 a 3, no momento do chamamento de Abraão, Deus vai dizer que Abraão e os seus descendentes, eles seriam bênçãos para toda a terra. O plano de Deus era esse, que Abraão e os seus descendentes servissem de bênçãos para toda a terra. E essa palavra de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, ela vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todas as nações da terra, elas são abençoadas. Mas ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história da humanidade, nós vamos ver que o povo de Israel ele tem sido perseguido por muitas nações. Isso é fato histórico. Só a gente ler os livros de história a gente vai perceber isso. Mas ao mesmo tempo a gente percebe pela Bíblia que o povo de Israel foi e continua sendo, através da pessoa de Jesus Cristo, um canal de bênção para todo mundo. Como que nós podemos afirmar isso? A revelação de Deus vem através do povo de Israel. O Messias vem através do povo de Israel. E aqui o salmista vai aclamar a Deus, e nós vemos novamente o povo de Israel abençoando todas as terras através das escrituras sagradas, quando nós temos a revelação especial de Deus. Nesse salmo, o salmista ele considera a vitória de Deus sobre os assírios como uma vitória de Deus sobre todas as nações. Todos os reis, todos os povos que se levantam contra Deus, contra os ungidos do Senhor, o povo de Deus.
o Senhor vai derrotá-los, o Senhor vai dar vitória ao seu povo. O salmista então nos mostra que nós devemos reconhecer o Senhor como um rei tremendo, o rei que faz coisas grandiosas, o rei que abençoa a vida dos seus servos, do seu povo. Nós devemos reconhecer a Deus como Deus triunfante, o Deus que subiu, após vencer, ele subiu. Não só venceu os assírios, mas ele venceu e vence, e sempre vencerá todos os seus inimigos. E ele vence para abençoar o seu povo. E por último, nós vemos nosso Deus como o Rei dos Reis. Ninguém e nada se compara a ele. Não tem governante, não tem sistema, não tem nada, não tem doença, não tem nada que possa se opor ao Rei dos Reis. Pelo contrário, todas as coisas acontecem segundo o propósito e a vontade de Deus, ou debaixo da permissão de Deus. E sem essa permissão, nada pode acontecer. Esse salmo, queridos, para nós é um salmo que traz conforto aos nossos corações, porque é esse rei que nós servimos, é esse Deus que nós servimos. E a Bíblia vai nos mostrar então que não importa as circunstâncias ou a situação que o mundo passe ou esteja vivendo, nós devemos sempre reconhecer a grandeza do nosso Deus. Batei palmas, todos os povos, aclamai o Rei dos Reis. Que você possa ser confortado por essa palavra e todos os dias fazer isso, exaltar, aclamar o Rei dos Reis. Amém. Amém? Amém. Vamos continuar exaltando a esse Rei. Nós vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, que o teu nome seja sempre exaltado, ó Deus, através da tua igreja, através dos teus filhos. Que o teu nome seja exaltado no nosso meio, ó Deus, a todo instante, a cada momento da nossa vida. Sim. Ó Deus, que através do Espírito Santo nós sejamos sempre movidos a reconhecer o Senhor como Deus tremendo, o Deus triunfante, o Rei dos Reis. Pai, que essa verdade esteja sempre firme em nossos corações,
para que tenhamos condições, ó Deus, de enfrentar todas as lutas que vierem sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Ó Deus, como servos do Senhor e em submissão à tua palavra, nós nesse instante intercedemos, ó Deus, pela nossa nação, pelo momento crítico, caótico, ó Deus, que nós estamos vivendo, que começou com um problema de saúde, tem se transformado em problema político e tem passado agora para problema religioso. Ó Deus, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, que a misericórdia do Senhor esteja sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o estado onde nós estamos, que a igreja do Senhor possa brilhar, ó Deus, como luz, sendo modelo, ó Deus, para todas as pessoas, e assim o Senhor seja glorificado através de nós. Deus nos dá sabedoria para agirmos nesse momento. Nos dá, ó Deus, o enchimento do Espírito Santo para podermos ser luz do Senhor nesses dias, ó Pai. É a oração que nós fazemos, ó Deus. Rogamos a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos que estão participando desse culto conosco agora de manhã. Prepara os nossos corações, ó Deus, para à noite estarmos também reunidos, te exaltando. A oração que fazemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Nós queremos informar os queridos que à noite, às 18h30, nós vamos estar aqui novamente reunidos. Convidamos você para estar conosco, passe essa informação a outras pessoas, para poderem participar conosco deste culto de exaltação ao nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, é o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.